Olá, eu sou Márcia Pauferro, farmacêutica da Rede Hospitalar Municipal e membro do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde. E hoje estou aqui para apresentar a vocês um breve histórico da ética em pesquisa em seres humanos. Bem, como eu já disse, o tema desta aula é Ética em Pesquisa em Seres Humanos, Histórico e Situação Atual. E nós vamos começar essa história a partir do Império da Prússia. Na verdade, é um império que não existe mais. Ele ocupava uma parte da Alemanha e até um pedaço da atual Polônia. E esse país não sobreviveu à Primeira Guerra Mundial. Mas o fato é que nele começaram a se desenvolver as primeiras diretrizes para a ética em pesquisa de que temos notícia. Desse modo, o primeiro documento que estabelecia explicitamente os princípios éticos da experimentação para seres humanos foi formulado pelo Ministério da Prússia em 1900. Dentre outras coisas interessantes, nesse documento já se colocava a importância da integridade moral do experimentador e a obtenção de consentimento explícito do sujeito pesquisado, após ter tido informação que fosse pertinente sobre as possíveis consequências adversas resultantes da pesquisa. Então, a pessoa deveria saber que se tratava de uma pesquisa e que havia riscos envolvidos naquela participação. Infelizmente, esse documento teve pouca repercussão, assim como o país de onde ele teve origem, o documento teve vida curta. Ainda na primeira metade do século XX, ocorreu um fato que chamou a atenção internacional, já que ocorreu num país que tinha maior importância política, que era a Alemanha. Em 1930, estava ocorrendo a realização do teste com a vacina BCG, e esse teste foi realizado em 100 crianças sem obtenção do consentimento dos seus responsáveis para participarem da pesquisa. Além disso, ela teve uma repercussão muito negativa, pois o teste levou à morte de 75 dessas crianças, ou seja, um número muito elevado de mortes, e isso teve grande repercussão internacional. É importante destacar que a ética ela tem forte relação com o contexto histórico e social onde os fatos se desenrolam. Por isso, eu queria aqui chamar a atenção de alguns avanços importantes que a ciência trouxe durante o século XX. 1906 é o ano em que Santos Dumont realiza o primeiro voo com o 14 bis. Em 1913 é a vez de Henry Ford mostrar ao mundo um novo modelo de linha de produção muito mais eficiente. Esse modelo passou a ser adotado não apenas na indústria automobilística, mas em vários outros modelos produtivos, sendo seguido até hoje. 1927 é a vez do físico Edwin Hubble provar ao mundo que o universo ainda está em expansão e ele teria sido originado por uma grande explosão denominada de Big Bang, ocorrida há milhares de anos atrás e cujos efeitos ainda perduram até os dias atuais. Em 1928, o médico Alexander Fleming descobriu uma substância extraída do fungo Penicillium que era capaz de matar várias bactérias causadoras de infecções comuns nos seres humanos. Essa substância foi batizada de penicilina e ela passou a ser produzida em escala industrial a partir dos anos 40, revolucionando o cuidado em saúde. Em meio a todo esse contexto de revolução científica que modificava radicalmente o modo de viver das pessoas, nascia uma utopia de sociedade perfeita. Havia um político emergente que preconizava um ideal de beleza, uma sociedade mais harmônica e mais saudável, uma nação mais unida e mais forte, rumo ao progresso e à modernidade. Foi utilizando esses argumentos extremamente cativantes e convincentes que Adolf Hitler tomou o poder da Alemanha no dia 2 de agosto de 1934. Hitler levou suas teorias ao extremo e, para isso, ele convenceu diversos cientistas, dentre eles vários médicos que o ajudaram a construir os campos de concentração com métodos eficientes para eliminar várias pessoas ao mesmo tempo em câmaras de gás. Ele também forçava seus prisioneiros, as pessoas consideradas indesejáveis na sociedade, a diversos trabalhos pesados e também os utilizava em experimentos ditos científicos. Eram experimentos bem macabros, como, por exemplo, os experimentos de hipotermia, onde se media o tempo que uma pessoa demorava para morrer mergulhada no gelo,
e também experimentos genéticos, que você vê em destaque aqui à direita na foto maior. É um experimento realizado pelo Anjo da Morte, que era um dos médicos mais importantes do nazismo alemão. Esse médico chamava-se Joseph Mengele e, curiosamente, ele fugiu para a América do Sul. Ele viveu um tempo em Buenos Aires, onde chegou a exercer a medicina, e depois acabou se refugiando no Brasil e morreu aqui em São Paulo, na praia de Bertioga, de acidente vascular cerebral, que ele teve esse AVC enquanto ele nadava e acabou morrendo afogado na praia. É claro que ele só foi identificado como esse médico nazista após sua morte. Ele viveu aqui no Brasil bastante tempo, mas sob identidade falsa. Especula-se, inclusive, que Joseph Mengele teria realizado vários experimentos genéticos aqui no Brasil também. Existe uma pequena cidade no Rio Grande do Sul, chamada de Cândido Godoy, onde o número de gêmeos é muito acima da média, e não encontramos até hoje uma explicação razoável para isso. Muitos suspeitam que tenha sido obra do Anjo da Morte. A história que conhecemos é contada pelos vencedores e talvez por isso não tenha ganhado a mesma ênfase e repercussão internacional o incidente, se é que podemos chamar isso de incidente, ocorrido no Japão. Não foram apenas os alemães que abusaram da ciência, também os americanos utilizaram um artefato baseado na energia nuclear para explodir uma bomba na cidade de Hiroshima. E com isso, no dia 6 de agosto de 1945, exatamente às 8 horas, 16 minutos e 2 segundos, eles exterminaram milhares de pessoas com uma bomba. Terminada a Segunda Guerra Mundial, os nazistas foram julgados com bastante severidade num tribunal internacional fundado na cidade de Nuremberg. A partir daí, surgiu o chamado Código de Nuremberg. Em 1947, nascia então a primeira diretriz internacional para a ética nas pesquisas em seres humanos, que teve grande repercussão e adesão internacional. Dentre as diretrizes propostas, era preconizado que os participantes de pesquisa deveriam ser sempre voluntários, nunca prisioneiros, nunca pessoas em situações vulneráveis, e deveriam ser devidamente esclarecidas sobre os riscos e benefícios. Além disso, as pesquisas deveriam possuir de antemão benefícios muito maiores do que os riscos que elas poderiam ocasionar. Caso contrário, não se poderia realizar a pesquisa com seres humanos. Apesar da grande adesão internacional ao Código de Nuremberg, muitos cientistas continuaram cometendo abusos mesmo depois de 1947. Eu vou destacar aqui 3 exemplos bastante marcantes que ocorreram nos Estados Unidos. O primeiro exemplo é o experimento realizado no Hospital de Willowbrook. Nesse hospital foram realizadas investigações que duraram desde 1956 até 1971. Durante esse longo período foram testadas de 700 a 800 crianças deficientes mentais, nas quais foi inoculado o vírus da hepatite em busca de uma terapia imunizante. Então elas foram injetadas com o vírus, não o vírus atenuado, o vírus normal, para depois tentar reverter a situação através de uma terapia imunizante. Obviamente que muitas dessas crianças morreram e tiveram consequências severas, além do que, em nenhum momento foi registrado o consentimento dos responsáveis por essas crianças, muito pelo contrário. Isso foi encarado pela sociedade internacional como um grande abuso. O ano de 1963 foi marcado por outro escândalo também nos Estados Unidos, no Hospital de Doenças Crônicas Judeu. Foi realizado nessa instituição testes em idosos, onde foi injetado células cancerosas sem qualquer consentimento deles ou de seus responsáveis para buscar uma terapia contra o câncer. Mas o maior abuso de todos ainda estava para ser denunciado. É o caso Tuskegee, que ficou tão famoso que chegou até a ser motivo de filme. Você pode procurar na internet que você deve encontrar o filme relatando essa história verídica, que ocorreu no estado do Alabama, um estado predominantemente formado por pessoas negras e pobres. Esse experimento ele durou 40 anos. Ele foi de 1932 até 1972. Foram arrolados no estudo 431 negros pobres que foram privados dos cuidados contra a sífilis durante 40 anos, com o objetivo de obter informações sobre o curso natural da doença. Ora, quando este estudo começou em 1930, nos anos 30, melhor dizendo, ainda não haviam substâncias eficazes para combater a sífilis. Mas, nos anos 40,
Já tínhamos a penicilina, que foi inclusive comentada aqui na nossa aula. E essa penicilina, ela era uma substância eficaz contra o combate à sífilis. E mesmo sabendo já da existência desse tratamento, desse antibiótico, os médicos continuaram apenas observando os pacientes, que eram pessoas bastante simples e tinham a ilusão de que estavam sendo tratadas. E com isso, elas chegaram aos piores estados da doença, que é extremamente degenerativa e incapacitante. Esse estudo só terminou em 72 não porque eles concluíram a pesquisa, mas sim porque ele foi denunciado no The New York Times. E aí, obviamente, as grandes sociedades científicas caíram em cima desses pesquisadores e interromperam a pesquisa. É nesse momento, então, por volta dos anos 70, diante do deslumbramento que era causado pelos avanços científicos, que se mesclava também com o medo daquilo que os cientistas podem ser capazes de construir, que pode ao mesmo tempo salvar a humanidade ou destruí-la, que emerge uma nova ciência chamada de bioética. A bioética se apresenta, então, como uma nova proposta de reflexão para analisar os dilemas ou conflitos éticos, sobretudo aqueles trazidos pelos grandes avanços da medicina que modificaram radicalmente tanto a forma de nascer como a forma de morrer. A palavra bioética ela vem da junção de dois radicais gregos que são bios e etik, que significa ao pé da letra a ética da vida, uma ética destinada então a preservação da vida no planeta. Van Hessengler-Potter e André Helliger seriam os dois autores desse termo, né? Mas eles tinham visões bastante diferentes. André Helliger ele via a bioética como uma ciência que mesclava, na verdade, uma disciplina que mesclava a ciência e a ética. Na verdade, uma ética voltada para as ações médicas, né? Ele entendia a bioética dentro desse contexto. Já o Potter, ele tinha uma visão mais abrangente, ele pensava na bioética como uma ponte para unir as ciências biológicas com as ciências humanas, pensando numa forma de preservar a vida do planeta no futuro, pensando que os cientistas eles deveriam refletir sobre o que as suas descobertas poderão trazer para o futuro, não apenas pensar nos dias atuais. No início, a proposta de conceito de bioética feita por Helliger, ela ganhou mais destaque, porque ele teve mais apoio. Mas depois a proposta de Potter, que era uma visão da bioética mais abrangente, que daí incluía não só os dilemas éticos voltados à medicina, mas dilemas voltados ao meio ambiente, ou mesmo as questões dos animais, as questões de comportamento, as tomadas de decisão de modo geral, porque todas as decisões humanas, de alguma forma, elas afetam a vida de outros seres humanos ou de outros seres, não apenas as decisões na área da saúde podem trazer esse tipo de consequência. Então, à medida que o homem adquire mais conhecimento e mais poder de transformar o planeta, ele tem também mais responsabilidades. E hoje é dessa forma que nós entendemos a bioética e é dessa forma que podemos aplicá-la também à ética nas pesquisas em seres humanos. Bem, a conclusão que nós podemos extrair deste breve percurso histórico que mostra ao mesmo tempo grandes avanços científicos, mas também grandes perigos quando esses cientistas não respeitam a dignidade humana, nos mostra que realmente a pesquisa ela precisa de diretrizes, ela precisa de alguns limites serem respeitados para que seja preservada a dignidade dos seres humanos. A ciência ela deve trabalhar a serviço da vida e não ao contrário. Não é as pessoas que devem ser submetidas à ciência, e sim a ciência trazer benefícios para a humanidade. E por isso é que foram estabelecidas, então, várias outras diretrizes, além do Código de Nuremberg, na tentativa de cada vez mais colocar barreiras para abusos nas pesquisas científicas. Nós não queremos que as pesquisas deixem de ser realizadas, mas que elas sejam realizadas com bom senso, respeitando princípios e valores éticos e morais. Dentre essas diretrizes internacionais, nós temos então a Declaração de Helsinki, que é uma declaração cuja primeira versão é de 1964 e foi estabelecida na cidade de Helsinki, por isso ficou com este nome. Era uma declaração escrita pela Associação Médica Mundial, a princípio destinada aos médicos, mas que também se aplica a vários outros cientistas da área de saúde. Ele destaca que a missão do médico é sempre salvaguardar a saúde das pessoas, mesmo quando ele é um pesquisador.
essa missão ela perdura pelas várias versões e revisões da Declaração de Helsinki, embora na sua versão mais recente, de 2013, ele abra, vamos dizer assim, algumas brechas que não são aceitas aqui no Brasil. Ele coloca, por exemplo, que as pesquisas podem ser realizadas com placebo desde que esse seja metodologicamente aceitável. Aqui no Brasil, pelas resoluções do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, que nós vamos discutir em seguida, não é aceita a utilização de placebo quando existe um tratamento padrão adequado para uma determinada doença. Nós não consideramos ético manter uma pessoa que tem um diagnóstico de doença que pode ser devidamente tratada num grupo de controle onde ela não toma medicamentos, onde ela não recebe tratamento adequado. A Declaração de Helsinki ela abre aí uma brecha para essa questão, entre outras, e por isso o Brasil não reconhece essa última versão de 2013. É importante que vocês saibam disso, tá? Nós temos também o relatório de Belmont, que foi escrito nos Estados Unidos, justamente após aqueles 3 escândalos que ocorreram lá naquele país. Foi convocada pelo presidente norte-americano uma comissão para a proteção dos sujeitos humanos de pesquisas biomédicas e comportamentais, e essa comissão ela começou os trabalhos em 74 e levou 4 anos para concluir então esse relatório, onde ele coloca alguns princípios éticos básicos que também são os fundamentos da bioética, que é essa ciência que eu já apresentei para vocês. Esses princípios são autonomia, beneficência e justiça. Nós vamos discuti-los no âmbito da pesquisa um pouco mais adiante da nossa aula. Outra diretriz que nós gostaríamos de destacar são as diretrizes éticas internacionais das pesquisas biomédicas envolvendo seres humanos, elaborada pela CIONS, que é uma organização internacional não governamental denominada Conselho das Organizações Internacionais de Ciências Médicas, por isso que vem essa sigla com as iniciais. Na verdade, ela é uma instituição vinculada à Organização Mundial de Saúde, que também tem o patrocínio da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que é a Unesco. Tá? Então, essa diretriz, a primeira versão é de 82, tendo sido revisada em 93, 2002 e agora estamos na 4ª edição, que é de 2016. Dentre outras questões importantes que nós percebemos nesse documento, é que ele nos alerta não apenas para a vulnerabilidade dos indivíduos, mas também para a vulnerabilidade dos países em desenvolvimento, que devem ter respeitadas a dignidade humana dos participantes nesses países. Quando uma pesquisa internacional é realizada num país desse, ela precisa ser realizada com o mesmo rigor e respeitando-se as mesmas diretrizes éticas que seriam aplicáveis no país de origem, para que não ocorram abusos nesses países. Além disso, as pesquisas têm que ser relevantes para a comunidade onde elas estão inseridas. Chegou o momento de falarmos sobre as diretrizes nacionais para a ética em pesquisa. Talvez você esteja se perguntando, mas por que a necessidade de uma diretriz nacional, já que temos tantos modelos de organizações renomadas internacionais? Por que a necessidade de uma legislação, de uma diretriz própria do Brasil? Nós temos nossas peculiaridades, nós temos várias populações vulneráveis, nós temos, por exemplo, as populações indígenas que podem ser objeto de pesquisa, desde que respeitadas as suas diferenças culturais. Nós temos também algumas questões ligadas à vulnerabilidade específica da nossa população. Em países como os Estados Unidos, por exemplo, é permitido ao participante da pesquisa ser remunerado para participar. Já no Brasil, isso é considerado antiético, segundo as resoluções brasileiras. Por quê? Porque isso pode ser uma forma de subemprego. Muitas pessoas podem acabar se submetendo a uma pesquisa dessas apenas com o objetivo de ganhar dinheiro, já que elas não têm condições de subsistência. E isso no Brasil não é permitido. Então, isso é só para dar um exemplo de que não basta para nós seguirmos as diretrizes internacionais. Nós precisamos conhecer as peculiaridades deste país que é imenso, com uma dimensão continental e também tem problemas bastante peculiares que precisam ser respeitados e devidamente abordados nas nossas normas para que as pesquisas atendam aos interesses nacionais sem desrespeitar a dignidade dos brasileiros.